Você já parou para pensar por que a escola exige que você levante a mão antes de falar? Por que não pode ir ao banheiro sem permissão? Por que precisa estar sentado em silêncio durante horas? Essas não são regras acidentais. Elas foram desenhadas com um propósito muito específico. Meu nome é e sou especialista em comportamento e psicologia. E o que vou compartilhar com você hoje vai desafiar tudo o que você acredita sobre educação. Eu cresci como aluno exemplar. Tirava notas altas, obedecia às regras, fazia exatamente o que os professores pediam. Meus pais estavam orgulhosos. A escola estava satisfeita. Mas quando entrei na universidade e depois no mercado de trabalho, algo estranho aconteceu. Eu era excelente em seguir instruções, mas péssimo em pensar por conta própria. E não era só comigo. Era praticamente todo mundo da minha geração. Foi quando comecei a questionar. Por que as escolas funcionam assim? E a resposta que descobri foi perturbadora. A educação formal, tal como a conhecemos hoje, não foi projetada para criar pensadores. Foi projetada para criar trabalhadores obedientes. E isso não é uma teoria da conspiração. São fatos históricos bem documentados. Vamos voltar ao século XVIII, na Prússia. O governo prussiano estava enfrentando um problema, tinha um exército em expansão, mas precisava de soldados disciplinados e obedientes. Ao mesmo tempo, precisava de trabalhadores fabris que fizessem exatamente o que lhes era ordenado, sem questionar. Foi aí que nasceu o sistema escolar compulsório. A estrutura que você conhece hoje, classrooms com fileiras de carteiras, horários rígidos, professores como autoridades inquestionáveis, e principalmente, a obediência como valor central. Os alunos aprendem que o conhecimento vem de uma autoridade externa, não de si mesmos. O psicólogo Mihaly Csikszentmihalyi fez um estudo fascinante sobre isso. Ele descobriu que quando as crianças entram na escola, sua criatividade natural diminui significativamente. Não porque as crianças se tornem menos criativas biologicamente, mas porque o sistema as treina a não serem. O sistema recompensa conformidade, não originalidade. Pense na sua experiência na escola. Quando você teve uma ideia diferente, o que aconteceu? Provavelmente, seu professor disse que você estava errado, ou que isso não estava no currículo. Quanto mais você ouvia isso, mais você aprendia a suprimir suas ideias originais. Mais você aprendia a esperar por instruções antes de agir. E isso é exatamente o que as autoridades queriam. Não é malícia pessoal. É engenharia social em escala massiva. Os estudos de John Dewey, um dos maiores pedagogos americanos, mostraram que crianças aprendem muito mais quando exploram, questionam e resolvem problemas por conta própria. Mas essas abordagens progressistas foram marginalizadas. Por quê? Porque uma criança que pensa criticamente é mais difícil de controlar. Um exemplo claro disso está nas notas e rankings. O sistema de notas foi projetado para criar competição e hierarquia, não para medir aprendizado real. Uma criança que tira um 10 em matemática não necessariamente entende matemática. Ela apenas decorou bem o suficiente para passar na prova. E depois esquece tudo. Mas ela aprendeu a lição mais importante: obedeça, memorize e você será recompensado. A estrutura do dia escolar reforça isso constantemente. Você não escolhe quando aprender. Não escolhe o que aprender. Não escolhe por quanto tempo aprender algo. Você segue um horário determinado por outras pessoas. Isso treina sua mente para ser reativa, não proativa. Para ser dirigida por forças externas, não por sua própria curiosidade. E quando você sai da escola e entra no mundo profissional, adivinhe só? A estrutura é quase idêntica. Você vai para o trabalho em um horário fixo. Você faz o que seu chefe manda. Você segue procedimentos estabelecidos. Você não questiona. Você executa. Mas aqui está a coisa importante que mudou para mim. Quando eu finalmente comecei a questionar essas certezas que aprendi na escola, quando comecei a entender por que estava sendo treinado dessa maneira, eu pude fazer algo a respeito. A verdadeira educação, segundo Paulo Freire, não é sobre transferência de conhecimento. É sobre libertação.
É sobre capacitar as pessoas a questionar o mundo ao seu redor, a pensar criticamente, a criar soluções originais para problemas novos. E isso é exatamente o oposto do que o sistema escolar tradicional faz. Mas aqui está a esperança: você não precisa ficar preso nesse padrão. O reconhecimento dessa realidade é o primeiro passo. Quando você entende que foi treinado para obedecer, você pode começar a treinar a si mesmo para pensar. Pense sobre sua vida agora. Quantas decisões você toma porque realmente quer, versus quantas você toma porque acha que deve? Quantas ideias você suprime porque parecem muito diferentes do que as pessoas esperam? O sistema educacional criou uma geração de pessoas muito competentes em seguir instruções, mas muito incompetentes em gerar suas próprias. Pessoas que esperam pela resposta ao invés de explorá-la. Pessoas que têm medo de questionar a autoridade. Mas a boa notícia é que você pode mudar isso. Começa pequeno. Questione uma suposição que você aceitava como verdadeira. Resolva um problema a seu próprio jeito, mesmo que seja diferente. Explore um tópico por pura curiosidade, sem a pressão de uma nota. Isso é o oposto do que você foi treinado a fazer. Será desconfortável no início. Mas é também o caminho para a liberdade intelectual real. O sistema educacional foi projetado para criar obedientes. Mas você não precisa permanecer assim. A consciência dessa realidade é o primeiro passo para transcendê-la. Ative o sininho para não perder o próximo vídeo onde vamos explorar como você pode desenvolver o pensamento crítico genuíno, apesar de toda essa programação escolar.